E a moda é a moda da canetinha emagrecedora, né? E a gente tem uma notícia aqui, Márcio, eu vou chamar o nosso grande, querido, eu vou levantar para falar com ele, o nosso correspondente de Minas Gerais. Nossa, tá cheio de mineiro aqui, mas tá cheio de mineiro aqui, Rodrigo Costa. Por favor, o que aconteceu com as canetinhas emagrecedoras? Onde elas foram parar? Seja bem-vindo ao nosso Morning Show. Obrigado, Fernando. Bom dia para você, para todos que te acompanham aí no estúdio e nos acompanham também através aqui da Jovem Pan. Elas foram enviadas de forma irregular ao Centro de Remanejamento do Sistema Prisional Ceresp Ipatinga, aqui no estado de Minas Gerais. De acordo com a PM, a encomenda ela apresentava uma certa divergência no nome do destinatário e tinha como destino um detento custodiado na unidade. A direção do local acionou a polícia após identificar a irregularidade durante a conferência material. A encomenda ela foi aberta por agentes penitenciários e conforme o procedimento interno, inclusive, determina, e foram localizadas, então, as caixas com as ampolas da substância. O produto apreendido, ele era de origem estrangeira, não passou por fiscalização e não possui autorização também para comercialização no Brasil na forma em que foi encontrado. O detento apontado como responsável pela encomenda, ele recebeu voz de prisão. Ele foi informado sobre os seus direitos constitucionais e optou por permanecer em silêncio. E antes que o pessoal considere estranho isso, sim, um detento, ele pode receber voz de prisão em flagrante, mesmo já estando privado de liberdade. É o que diz, inclusive, o artigo 301 do Código de Processo Penal Brasileiro, que permite que, em caso de flagrante delito, então, como um novo crime dentro da unidade prisional, qualquer pessoa possa receber a voz de prisão. Mas o fato é que os detentos também querem ficar com uns quilinhos a menos, Fernando. É engraçado, né? Porque também o cara ser preso, receber a voz de prisão, né? Tá dentro da justiça. Ele aceitou, né? Ele falou, tudo bem. Isso que é importante também. Ele não reagiu, falou assim, não vou discutir. Meu medo é ele ter sido liberado na audiência de custódia. Não precisou nem chamar ninguém para rebocar o menino. Rodrigo, olha, muito obrigado pelas informações, sempre muito bem-vindo aqui. Um bom dia para você aí em Poços de Caldas. Como eu disse, faz parte da grande Eloy Mendes, no sul de Minas, né? Abração para você. Valeu. Então, Márcia Atala, olha só, vamos falar dessa questão das canetas. A gente está brincando, mas tem uma legislação importante com relação a isso, que é a obrigatoriedade da receita, né? O médico precisa receitar, normalmente o endocrinologista, enfim, o médico. Isso também faz com que o uso fica menos, já tem a barreira do preço, né? Mas sem a receita obrigatória, isso estava ficando muito fora do controle, né? Sem dúvida nenhuma. Primeiro, essas canetas, né, elas vieram ajudar muito a quem precisa, que são os obesos, que têm comorbidade. Por isso que é importante que um médico entenda, e essas canetas elas vão fazer parte de um tratamento. Claro, você precisa mudar o estilo de vida e junto essas canetas vão auxiliar. O que tem acontecido muito, Fernando, é uma busca por esse atalho, né? Então a pessoa quer perder 3, 2 quilos, 5 quilos, arruma uma receita qualquer e começa a fazer o uso. E acaba, enfim, fazendo um uso quando não é indicado. Todo medicamento que é indicado, que é usado sem o uso devido, acaba causando problema. Nesse caso aí, eu imagino que ele deva distribuir ali dentro do... Queria trazer uma pergunta aqui, um questionamento, né, pro Márcio, que assim, às vezes a gente começou falando sobre a mudança de hábitos, né, e o que a gente tem visto já são alguns casos de pessoas que de forma recorrente seguem utilizando essas canetas, mas que depois elas acabam engordando tudo de novo, porque não teve essa mudança, né. Então assim, como que você vê e o que você recomenda, já que a gente está num momento de mudança de hábitos, né? Esses dias eu fui para a praia e eu falei, impressionante como é que a gente muda o hábito rápido. Eu já me acostumei com lá rapidinho, mas acostumar com a caminhada, com a atividade física é diferente. Nem precisou das 3 semanas. Nem precisei dos 3 meses, não. Os estudos mais recentes agora mostraram que quem emagrece usando as canetas engorda numa velocidade até 4 vezes mais rápido que, por exemplo, uma cirurgia bariátrica, uma dieta restritiva. Então, esse é um ponto, né? Existem algumas
respostas que a gente ainda precisa. Existe uma dose de manutenção, essa dose é segura, por quanto tempo? Porque quando a pessoa interrompe o uso da caneta, é normal que ela ganhe peso. Mesma coisa, a gente teve lá o medida certa, enfim, a pessoa passa 3 meses fazendo atividade física e alimentação, se parar, volta. A caneta, ela vai te dar uma sensação de saciedade, vai diminuir a sua fome e na hora que você interromper o uso, com o tempo isso volta. Por isso que é muito importante que isso seja um dos pilares no tratamento da obesidade e não o único pilar, né? A bala mágica. Tala, mas como escolher alguma coisa pra você fazer? Por exemplo, eu todo ano prometo que vou fazer atividade física. Você prometeu? Você então tá nessa listinha? Sim, não, eu tô. Eu ano passado prometi, fui à academia Mas 3 vezes. Começou? E malhei só uma. Eu tenho um amigo que ele é rato de academia, só vive na lanchonete. Eu sou mais essa vibe.